Olá, meus queridos irmãos. Nós vivemos um tempo diferente, um tempo em que fisicamente nós estamos distantes, mas os nossos corações não devem estar afastados, nem de Deus, nem uns dos outros. Em função desse tempo que nós estamos vivendo e da própria realidade da vida da igreja, aquilo que a igreja está passando, de não poder estar se reunindo como nós gostaríamos, é que nós estamos fazendo esse vídeo. O propósito desse vídeo é trazer uma mensagem do coração de Deus para nós nesses dias. Nós gostaríamos de trazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração nesse tempo, que é um tempo difícil. E o texto que veio ao meu coração foi um texto escrito por um profeta, um momento muito difícil na história de Israel, em que o povo de Israel, Judá, foi invadido antes de um cerco, e depois desse cerco Israel foi levado para a Babilônia. E esse tempo foi um tempo de muito sofrimento, de muita dor, de muita angústia, tempos de fome, tempos de separação, tempos de tristeza profunda. Não é à toa que o livro e o texto que nós vamos ler se encontra num livro chamado de Lamentações. O livro de Lamentações, tradicionalmente, ele é considerado um livro do profeta Jeremias, e popularmente Jeremias, por conta desse livro, ele foi chamado de o profeta chorão. E chorão exatamente porque, principalmente nesse livro, que ele é em forma não de um livro profético. Esse livro ele tem a forma literária de um gênero chamado de elegia. Elegia é um canto triste, um canto de tristeza. E quando você lê os 5 capítulos do livro de Lamentações, o livro de Lamentações é um livro poético, e em que, através dessa forma poética e triste, o autor descreve o seu sofrimento e a angústia por causa do seu povo. É esse o contexto, essa situação em que esse livro é escrito. Ele é escrito num momento de grande tristeza, de grande comoção, de profunda angústia. Mas o que me chama a atenção nesse livro é que em um determinado momento do livro, o autor ele traz uma frase, ele diz palavras memoráveis, palavras que devem ser escritas em letras de ouro, palavras que devem ser gravadas para ficarem para a posteridade, palavras que devem estar gravadas em nossos corações em tempos como esse. E o que esse texto diz? O que no meio desse canto de tristeza, o que no meio dessa elegia, dessa poesia triste, o que nós lemos e que pode falar ao nosso coração em dias como esse? O autor diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei no Senhor. O Senhor é bom para os que esperam nele,
para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Esse texto que eu queria trazer para o coração de vocês nesse dia, fazer uma breve reflexão sobre ele. Os dias que nós vivemos são os dias de rapidez nas comunicações. E eu acredito que quando termina o dia, o seu WhatsApp está inundado de notícias, de informações, de orientações. E eu creio que muitas dessas informações, com estatísticas, com números, com vídeos, com fotos a respeito da pandemia que assolou o mundo e que tem colocado o mundo todo em quarentena, essas informações muitas vezes e a própria circunstância de estarmos dentro de casa sem podermos sair, ela traz uma sensação de angústia, de tristeza, de medo, e alguns correm o risco de entrar em desespero, porque olhando para as circunstâncias, para esse grande volume de informações, é muito provável que essas coisas vão entrando na nossa mente, vão contagiando nossa mente, de tal maneira que a gente fica assombrado com todas essas coisas. E é nesse momento que o texto de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, a partir do verso 21, é nesse momento que esse texto vem nos lembrar algumas coisas. Em primeiro lugar, esse texto vem nos lembrar que nós temos uma esperança, que nós somos o povo da esperança, que nós temos o que e em quem esperar. E é por isso que o autor, no meio da dor, do sofrimento, das lutas, daquela situação tão difícil, que ele diz: eu quero me lembrar, eu quero olhar para aquilo que traz esperança. Eu não quero olhar para as circunstâncias, porque há um Deus soberano, há um Deus em quem eu creio, há um Deus em quem eu confio, há um Deus que conduz a minha vida de tal maneira que os meus olhos, que a minha mente, que o meu coração não podem estar voltados para as circunstâncias, para as notícias. Isso não significa que nós não temos que ser responsáveis, seguir as orientações, mas significa que a nossa alma, que o nosso coração não pode se encharcar daquilo que vai nos afogar na angústia, mas a nossa alma tem que se encher daquilo que nos traz esperança. E o que é que enche de esperança o coração no autor do livro de Lamentações? O que enche o seu coração de esperança é que Deus é misericordioso. Ele olha para tudo aquilo e em meio à dor, em meio à tristeza, à separação, o sofrimento, o exílio, ele diz: Deus é misericordioso. E se nós sobrevivemos, e se nós chegamos até aqui, é porque as misericórdias de Deus nos guardaram. As misericórdias de Deus nos preservaram. Deus é misericordioso. Não é à toa que o salmista, em um determinado momento, ele diz que a sua ira dura um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. À noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E esse sentimento de esperança, um Deus que é misericordioso, que todas as manhãs renova as suas misericórdias, e ele as renova porque elas não têm fim. Houve um momento em que Davi teve que escolher entre a ira dos homens
e a ira de Deus. Ele disse que preferia enfrentar a ira de Deus, porque Deus, acima de tudo, é misericordioso. E Deus foi misericordioso na vida de Davi. Ele diz: as suas misericórdias renovam cada manhã. E grande é a fidelidade de Deus. Deus não vai nos trair. Deus não vai nos abandonar. Deus não vai permitir a mim, a você, a seu povo, uma lágrima inútil, um sofrimento desnecessário. Há um Deus sábio, bondoso, justo, que conduz nossas vidas. Foi o próprio Jesus Cristo que disse que nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem que seja do conhecimento de Deus. Creia nisso. Esse Deus soberano que governa todas as coisas, que tem o domínio sobre todas as coisas, que chama as coisas à existência e que chama todas as estrelas pelo seu nome. É o Deus, sim, é o Deus que cuida de você, que cuida de mim, é um Deus fiel, é um Deus bom. O autor diz assim: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Esse é um tempo de busca do Senhor. Esse é um tempo de esperar nele. Acreditar que na sua graça comum ou na sua graça especial. E o que isso quer dizer? A graça comum é a graça de Deus que se estende a todos, que faz chover, que faz o sol vir sobre todos, e é o Deus que dá sabedoria aos cientistas, aos médicos, a todos aqueles que cuidam da saúde, para encontrar medicamentos. Deus não está ausente, Deus não está indiferente, Deus não está longe, Ele continua cuidando de mim, de você, na quarentena, no isolamento, no meio de uma pandemia. Deus está cuidando de nós. E o autor de Lamentações diz: isso é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. É um tempo de busca do Senhor, é um tempo de buscar a sua presença, mais do que se submerso num volume caudaloso de informações tenebrosas, apocalípticas. É tempo de buscar o Senhor, de lembrar que Ele é bom e de aguardar a salvação do Senhor. Isso em silêncio. Busque a face do Senhor esses dias, mas acima de tudo, traga ao seu coração, traga à sua mente, traga à sua memória aquilo que pode dar esperança. E o que pode dar esperança? Deus é misericordioso. As suas misericórdias não têm fim. Hoje pela manhã, amanhã pela manhã, até o fim deste ano e até a volta de Cristo, todos os dias, a sua misericórdia há de se renovar sobre a minha e sobre a sua vida. Espere nele. É bom esperar no Senhor. É bom esperar nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Diz o autor: bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Muitas vezes somos tentados à murmuração, à reclamação, mas espere em silêncio a salvação, porque ela vem do Senhor. Nós não somos como os outros que não têm esperança. Cristo é nossa esperança nessa vida e na vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém.